Alice no País do Quantum, a física quântica ao alcance de todos, de Robert Gilmore. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Parte 4, capítulo 4, A Escola de Copenhague. Alice adentrou o bosque e foi seguindo por um caminho que serpenteava por entre as árvores até chegar a uma bifurcação. Havia uma placa lá, mas não ajudava muito. A seta que apontava para a direita dizia A, e a que apontava para a esquerda dizia B. Nada mais. Puxa vida! Exclamou Alice irritada. Essa é a placa mais inútil que já vi. Ela olhou em volta para ver se conseguia alguma pista sobre aonde iam os caminhos, quando se surpreendeu ao ver o gato de Schrödinger sentado num galho de uma árvore a poucos metros dali. Gato? Disse ela timidamente. Poderia me dizer que caminho devo tomar? Isso depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Não sei bem onde, ela começou. Então, não importa por onde você for, interrompeu o gato. Mas eu preciso decidir entre os dois caminhos, disse Alice. Ora, é aí que você se engana, sorriu o gato. Você não tem de decidir, você pode tomar todos os caminhos. Com certeza já sabe disso agora. Eu, particularmente, costumo fazer 9 coisas diferentes ao mesmo tempo. Os gatos vasculham qualquer lugar, quando não estão sendo observados. Por falar em observação, disse ele apressado, acho que estou prestes a ser Nesta hora, ele desapareceu de repente. Que gato esquisito, pensou Alice. E que sugestão esquisita! Ele devia estar se referindo à superposição de estados que falava o mecânico. Acho que é como da vez em que eu saí do banco. De alguma forma, consegui ir em várias direções ao mesmo tempo. Então, acho que deveria tentar fazer a mesma coisa de novo. Caminhos de Alice. Estado Alice A1. Alice virou à direita na placa e continuou pelo caminho sinuoso, olhando para as árvores enquanto caminhava. Não tinha ido muito longe quando chegou a mais uma bifurcação. Desta vez, a placa tinha 2 setas que diziam 1 e 2. Alice virou à direita e continuou. Enquanto prosseguia, as árvores foram escasseando e ela se viu trilhando um caminho íngreme e pedregoso. A inclinação ia aumentando cada vez mais até que ela se viu subindo a encosta de uma montanha isolada. A trilha levou a um caminho estreito que beirava um precipício que, por sua vez, ia até um pequeno gramado. À sua frente, na encosta do precipício, ela viu uma abertura como uma boca bocejante e uma passagem que levava adiante e para baixo. A passagem era muito escura, mas, para sua própria surpresa, ela acabou entrando e descendo. O chão e as paredes eram lisos e iam direto para frente num leve declive, na direção de um leve e distante brilho. Enquanto ela caminhava, a luz ia gradualmente ficando mais forte e mais vermelha, e o túnel ia ficando cada vez mais quente. Pequenas nuvens de vapor passavam por ela, e ela ouviu um som parecido com o de um animal enorme roncando em seu sono. No final do túnel, Alice avistou um imenso subterrâneo. Só dava para tentar adivinhar a escura vastidão do lugar, mas perto de seus pés ela viu um grande brilho. Um imenso dragão vermelho e dourado dormia profundamente com sua longa cauda enrolada em volta dele. Abaixo dele, lhe servindo de cama, havia uma altíssima pilha de ouro e prata, joias e esculturas maravilhosas, tudo banhado pela luz vermelha. Estado Alice A2. Alice virou à direita na placa e continuou pelo caminho sinuoso, olhando para as árvores enquanto caminhava. Não tinha ido muito longe quando chegou a mais uma bifurcação. Dessa vez a placa tinha 2 setas que diziam 1 e 2. Alice virou à esquerda e continuou. Enquanto ia caminhando, olhou para o chão e viu que o caminho por onde seguia tinha mudado de uma trilha na floresta para uma estreita rua pavimentada com tijolos amarelos. Ela continuou seguindo por entre as árvores até que o bosque se abriu numa grande clareira gramada. Era muito extensa, desdobrando-se até onde Alice conseguia enxergar. E todo o campo estava coberto de papoulas.
A estrada de tijolos amarelos seguia pelo meio da clareira até os portões de uma cidade distante. De onde estava, Alice conseguia ver que as altas muralhas da cidade eram verdes e brilhavam, e que os portões eram cravejados de esmeraldas. Estado Alice B1. Alice virou à esquerda na placa e continuou ao longo do caminho sinuoso. Não havia nada de notável para ver ainda. Ela virou uma esquina e chegou a uma outra bifurcação. Dessa vez, a placa tinha duas setas que diziam 1 e 2. Alice virou à direita e continuou andando. A vegetação rasteira ia ficando cada vez mais espessa, e era difícil ver qualquer coisa que não estivesse muito próxima, apesar de o caminho em si ainda estar bem claro e definido enquanto seguia serpenteando entre o cerrado arvoredo. Alice virou uma curva e de repente chegou a um espaço aberto. No centro da clareira ficava uma pequena construção com um telhado inclinado e uma pequena torre com um sino numa de suas extremidades. As palavras Escola de Copenhague estavam profundamente marcadas numa placa de pedra acima da porta. Esse deve ser o lugar para onde disseram que eu deveria ir, Alice disse para si mesma. Só não sei se eu quero mesmo ir a uma escola, já passo tempo bastante na minha. Mas talvez as escolas aqui sejam diferentes daquelas a que estou acostumada. Vou entrar para ver. Sem bater, ela abriu a porta e entrou. Estado Alice B2. Alice virou à esquerda da placa e continuou ao longo do caminho sinuoso. Não havia nada de notável para se ver ainda. Ela virou uma esquina e chegou a outra bifurcação. Dessa vez a placa tinha duas setas que diziam 1 e 2. Alice virou à esquerda e continuou andando. Um pouco adiante, o caminho começou a se inclinar e Alice começou a subir um morrote. No alto do morro, ela parou por alguns minutos e olhou em todas as direções da região. E que região curiosa era essa? Havia muitos riachos cruzando a região de um lado ao outro, e o chão estava dividido em quadrados formados por cercas vivas que iam de um riacho a outro. Puxa vida, o campo está dividido como se fosse um tabuleiro de xadrez, Alice disse ao final. Minha cara, entre! Disse uma voz mansa, e Alice percebeu que estava sendo observada. Ela passou pela porta e olhou à sua volta para a sala de aula. Era uma sala bem grande, com janelas altas por todos os lados. Havia poucas filas de carteiras escolares bem no meio da sala. Em uma das extremidades ficava um quadro negro, e uma grande mesa atrás da qual estava o mestre. Parece uma escola normal, Alice admitiu para si mesma enquanto se virava para olhar as crianças da sala. Ela viu, porém, que as carteiras não estavam ocupadas por crianças, mas por uma incrível coleção de criaturas amontoadas na frente da sala. Havia uma sereia com longos cabelos e um rabo de peixe escamoso. Havia um soldado uniformizado que, observado mais de perto, parecia ser de chumbo. E uma menininha esfarrapada com uma bandeja cheia de fósforos. Havia também um patinho muito feio e um homem gordo com um porte de realeza e que, por algum motivo, estava vestido apenas com a roupa de baixo. Será que está mesmo? Alice pensou. Quando olhou de novo, achou que tivesse visto o homem vestido de ricos trajes bordados e um hobby de veludo. Olhando novamente, porém, tudo o que conseguia ver era um homem corpulento vestindo apenas suas roupas de baixo. Olá, minha cara, disse o mestre, uma figura paternal com sobrancelhas cheias. Veio se juntar à nossa discussão? Receio não saber como vim parar aqui, disse Alice. Eu achava que estava em vários lugares, agorinha mesmo, e não tenho a menor ideia de por que vim parar aqui e não a outros lugares. Isso é porque nós observamos você aqui, é claro. Você estava numa superposição de estados quânticos. Mas como foi observado estando aqui, é porque era aqui que estava, naturalmente. Obviamente você não foi observada em nenhum dos outros lugares. O que aconteceria se eu tivesse sido observada em um outro lugar? Alice perguntou, curiosa. Porque então o seu conjunto de estados teria se colapsado para esse outro. Você não estaria aqui, mas sim na posição onde tivesse sido observada, é claro. Não consigo entender como isso seria possível.
Respondeu Alice, que já estava se sentindo terrivelmente confusa de novo. Que diferença faz se foi observado ou não? Com certeza eu estaria em um lugar ou em outro, sem importar quem estivesse me olhando ou não. É o que você pensa. Não dá para dizer o que está acontecendo em qualquer sistema se você não o observa. Pode haver uma grande variedade de coisas que poderiam estar acontecendo, e você até pode estabelecer a probabilidade de ocorrência de uma coisa ou de outra, desde que não esteja observando. Na verdade, o sistema estará numa mistura de estados correspondente a todas as coisas que poderiam estar acontecendo. Essa é a situação até você olhar para ver o que o sistema está fazendo. A essa altura do processo, uma possibilidade é selecionada e esta será a única ocorrência no sistema. E o que acontece com todas as outras coisas que estavam acontecendo nele? Perguntou Alice. Simplesmente desaparecem? Bem, há mais coisas que ele pode fazer do que coisas que ele estava fazendo. Mas é isso mesmo que acontece. Respondeu o mestre com um largo sorriso. Você entendeu perfeitamente. Os outros estados simplesmente se anulam. A terra do pode ser se torna a terra do nunca foi. Nessa hora, todos os outros estados deixam de ser reais, de qualquer modo. Eles se tornam, digamos, apenas sonhos e fantasias, e o estado observado é o único real. Isso é o que chamamos de redução dos estados quânticos. Você vai logo se acostumar. Quer dizer que quando você olha para alguma coisa, pode escolher o que vai ver? Perguntou Alice desconfiada. Nota: a visão ortodoxa da mecânica quântica é a interpretação de Copenhague, nomeada segundo Niels Bohr, o físico dinamarquês, e não Hans Christian Andersen. Onde for possível que coisas diferentes aconteçam em um sistema físico, haverá uma amplitude para cada uma delas, e o estado total do sistema é dado pela soma ou superposição de todas essas amplitudes. Quando uma observação é realizada, chega-se a um valor que corresponde a uma dessas amplitudes, e as amplitudes excluídas desaparecerão em um processo chamado de redução das amplitudes. Oh, não, você não tem direito de escolher. O que você provavelmente verá é determinado pelas probabilidades dos vários estados quânticos. O que você vê de verdade é uma questão de puro acaso. Você não escolhe o que vai acontecer. As amplitudes quânticas dão apenas as probabilidades dos diferentes resultados, mas não estabelecem o que vai acontecer. Isso é por acaso, e só se torna fixado quando uma observação é feita. O mestre disse isso muito francamente, mas tão baixinho que Alice teve de se esforçar para entender suas palavras. Fazer observações é muito importante, então, pensou Alice consigo mesma. Mas quem é que pode fazer as observações? É óbvio que os elétrons não podem observar a si mesmos passando pelas fendas num experimento de interferência, já que parecem passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ou será que eu devia dizer quando as amplitudes para as duas fendas estão presentes? Ela se corrigiu, imitando a maneira de falar que tanto tinha ouvido nesse lugar. Parece que eu não me observei corretamente quando estava numa superposição de estados agora há pouco. Na verdade, disse ela de repente, surpreendida por um pensamento. Se a mecânica quântica diz que você deve fazer tudo aquilo que pode, então com certeza você deverá observar todos os possíveis resultados de qualquer medida que fizer. Se o seu princípio de superposição quântica funciona em toda parte, não é possível fazer medida nenhuma. Qualquer coisa que você tentasse medir teria vários resultados possíveis. Seria possível observar qualquer resultado e, de acordo com as suas normas, se você pode observar qualquer um deles, terá de observar a todos. Os resultados da sua medição estariam todos presentes numa nova versão dessa superposição de estados de que você fala. Você nunca poderia observar alguma coisa de verdade ou nunca poderia haver alguma coisa que você pudesse deixar de observar. Alice parou para respirar. Depois de se deixar levar por seu novo pensamento, ela notou que todos na sala olhavam seriamente para ela. Quando ela parou de falar,
Todos se agitaram, meio impacientes. Você está falando algo muito importante, é claro, disse o mestre docemente. É conhecido como o problema da medida, e é exatamente o assunto que estávamos discutindo aqui. Vê nota 1 no final do capítulo. O mestre continuou. É importante lembrar que esse é um problema real. Deve haver uma mistura de amplitudes como as que ocorrem em sistemas de um ou dois elétrons, como na experiência das duas fendas que você viu, pois as amplitudes interferem umas com as outras. Não é só uma maneira de dizer que um elétron pode estar em um estado, mas que você não sabe que estado é esse. Essa situação não poderia produzir interferências. Somos então forçados a aceitar que, em um certo sentido, cada elétron está em todos os estados. Acho que não é uma pergunta adequada querer saber o que o elétron está fazendo de verdade, porque não há meios de descobrir isso. Se tentar checar, você altera o sistema e acaba examinando algo diferente. Como você disse, parece que temos um problema aqui. Átomos e sistemas que contêm um pequeno número de partículas sempre fazem tudo aquilo que lhes é possível fazer, sem nunca tomar decisões. Nós, por outro lado, sempre fazemos uma coisa ou outra e nunca observamos mais do que um resultado de cada situação específica. Meus alunos prepararam uma pequena explanação sobre o problema da medida. Eles examinam em que ponto, se é que há algum, para de funcionar o comportamento quântico que permite a presença de todos os estados ao mesmo tempo, para que observações únicas possam ser feitas. Talvez você queira sentar e assistir às apresentações. Alice não podia dispensar essa ótima oportunidade. Sentou-se em uma das carteiras e ficou esperando com ansiedade. O primeiro a falar, anunciou o mestre com sua voz calma, apaziguando o ruído de expectativa dos alunos. Será o imperador. O corpulento cavalheiro, metido em roupas de baixo, de cor púrpura, de muito bom gosto, e o primeiro a ser notado por Alice ao entrar na sala, levantou-se e foi até a frente da sala, ver nota 2 no final do capítulo. A teoria do imperador, a mente sobre a matéria. A nossa hipótese, começou ele espalhando um sorriso snob pela sala, é que tudo está na mente. As leis que regem os sistemas quânticos, ele continuou, o uso das amplitudes para descrever os estados físicos e a superposição dessas amplitudes quando houver mais de uma condição possível. Estas leis se aplicam a todas as coisas materiais do mundo. Dizemos todas as coisas materiais, ele repetiu, pois nossa hipótese é que tal superposição não é experimentada por nossa mente consciente. O mundo físico é governado em todos os níveis pelo comportamento quântico e qualquer sistema puramente material, grande ou pequeno, será sempre uma combinação de estados com uma amplitude presente para tudo que se pode ou que poderia ter sido. Só quando a situação chega à atenção da vontade soberana de uma mente consciente é que uma escolha é feita. Pois a mente é uma coisa externa, ou, em nosso caso já citado, está fora das leis do mundo quântico. Não estamos atados à necessidade de fazer tudo o que poderia ser feito. Ao invés disso, estamos livres para optar. Quando nós observamos algo, esta coisa é observada. Ela sabe que nós a observamos. O universo sabe que nós a observamos e que ela permanece daí em diante na condição de ter sido observada por nós. É o nosso ato de observação que impõe uma forma única e definida ao mundo. Podemos não ter a escolha sobre aquilo que vamos observar,
mas o que quer que observemos se torna unicamente real nesse momento. Ele parou e lançou olhares mandões para todos na sala. Alice ficou estranhamente impressionada com seu discurso confiante, apesar da roupa de baixo de cor púrpura. Por exemplo, quando olhamos para os nossos novos e magníficos trajes imperiais, percebemos que estamos, é claro, esplendorosamente ornados. Ele olhou para si próprio e subitamente estava vestido dos pés à cabeça em vestes riquíssimas. Sua capa e seu colete eram enfeitados com lindas rendas e seu leve robe de veludo tinha bordas de pele de arminho. É possível que quando nossa atenção for desviada de nossos trajes, eles estejam menos reais e palpáveis do que parecem estar agora quando todos observaram que eles são feitos do melhor tecido como são de verdade. O imperador levantou a cabeça e olhou para os colegas. Alice estranhou que, apesar de sua observação ter estabelecido o rico aspecto de suas roupas, assim que ele desviou o olhar, elas imediatamente ficaram transparentes, mostrando a roupa de baixo que ostentava um bonito monograma. É esta, pois, a nossa tese. Todo o mundo material é de fato governado pelas leis da mecânica quântica. Mas a mente humana está fora do mundo material e por isso não se restringe a essas leis. Temos a habilidade de ver as coisas como só nós podemos. Não podemos escolher o que veremos, mas aquilo que vemos se torna realidade no mundo, ao menos enquanto estamos observando. Quando terminamos nossa observação, o mundo pode novamente adentrar em sua condição costumeira de estados misturados. Ele parou e olhou em volta com um ar satisfeito. Obrigado por seu trabalho, é muito interessante, disse o mestre. Alguém tem alguma pergunta? Alice descobriu que tinha sim. Talvez a atmosfera da escola a tivesse afetando afinal. Ela levantou a mão. Sim? O mestre perguntou, apontando para ela. Qual é a pergunta que gostaria de fazer? Há uma coisa que eu não entendi, ela disse. Essa não era toda a verdade, pois havia muitas coisas que ela não entendia e essa quantidade ia aumentando a uma taxa alarmante. Mas havia uma coisa em particular sobre a qual ela queria perguntar. Você diz que o mundo está normalmente nessa estranha mistura de diferentes estados, mas que ele se reduz a uma única condição quando você, como uma mente consciente, o observa. Suponho que qualquer um possa fazer algo se tornar real dessa forma. O que então ocorre com a mente de outras pessoas? Nós achamos que não entendemos o que você quer dizer, respondeu o imperador, ameaçador, mas nessa hora o mestre interrompeu. Talvez eu possa elaborar um pouco em cima da pergunta da mocinha. Falávamos mais cedo dos elétrons que atravessavam duas fendas. Suponha que eu pudesse tirar uma fotografia de um elétron passando por uma fenda ou por outra. De acordo com o que você disse, assim como a fotografia poderia mostrar o elétron em qualquer uma das duas fendas, teria de mostrar também que estava em ambas. O filme da máquina não tem uma mente consciente e seria incapaz de reduzir a função de onda. Por isso, ele deveria registrar uma superposição das duas diferentes imagens. Suponha agora que eu fizesse uma série de cópias dessa fotografia sem, é claro, olhar para elas. Você diria que cada uma dessas cópias traria agora também uma mistura de diferentes imagens, cada uma correspondendo a diferentes fendas, por onde os elétrons poderiam ter passado? Sim, respondeu o imperador com todo cuidado. Acreditamos que esse seria o caso. Se assim fosse, vamos supor que enviássemos as cópias para diferentes pessoas.
A primeira abrir o envelope e olhar para a foto faria com que uma das imagens se tornasse a verdadeira, causando o sumiço das outras? Novamente, o imperador concordou cauteloso. Mas, nesse caso, as fotografias que as outras pessoas receberam teriam de se reduzir à mesma imagem, mesmo estando em outras cidades a quilômetros de distância. Sabemos por experiência que as cópias de uma foto têm de mostrar a mesma imagem que o original. Sendo assim, quando a primeira pessoa olhasse para uma das cópias da foto, ela faria com que uma possibilidade se tornasse a única real, e por isso, conseguinte, este ato presumivelmente afetaria todas as outras cópias, que teriam de concordar com a primeira. Então, uma pessoa que olhasse para a foto em uma cidade faria com que todas as outras cópias em várias e diferentes cidades do mundo mudassem de repente para mostrarem todas a mesma coisa. Acabaria por um tipo esquisito de corrida, com a primeira pessoa a abrir o envelope, fixando as imagens das outras cópias antes que os envelopes fossem abertos. Acho que foi isso que a mocinha quis dizer, concluiu. Naturalmente, tal consideração não apresentaria problema nenhum em nosso caso, respondeu o imperador, já que ninguém se atreveria a olhar tal fotografia antes que nós a examinássemos. Contudo, concordamos que uma única situação assim deve surgir em meio a pessoas de ordens inferiores. Nesse caso, a situação seria essa que acabou de descrever. Alice ficou tão impressionada ao ver esse argumento aparentemente ridículo ser aceito, que nem percebeu o imperador voltando para o seu assento e a pequena sereia indo para a frente da sala. A sereia estava meio desequilibrada, pois não tinha pés, por isso sentou na mesa do mestre e ficou balançando sua cauda. A atenção de Alice voltou à aula quando a sereia começou a falar. A teoria da pequena sereia. Muitos universos. Como sabem, começou ela numa voz líquida e musical. Sou uma criatura de 2 mundos. Moro no mar e fico igualmente à vontade em terra firme. Mas isso não é nada em comparação ao número de mundos que todos nós habitamos, pois somos cidadãos de muitos mundos. Muitos, muitos, muitos mundos. O expositor que me antecedeu nos disse que as regras quânticas se aplicam a todo mundo, com exceção das mentes das pessoas que nele habitam. Eu lhes digo que elas se aplicam ao mundo todo, a todas as coisas. Não há limite para a nossa ideia de superposição de estados. Quando um observador olha para uma superposição de estados quânticos, espera-se que ele ou ela veja todos os efeitos pertinentes àquela seleção de estados. É isso que acontece. Um observador vê todos os resultados, ou melhor, o próprio observador também está numa superposição de diferentes estados e cada estado do observador vê o efeito correspondente àquele estado na mistura original. Cada estado é simplesmente expandido para incluir o observador no ato de ver aquele estado particular. Não é assim que parece para nós, mas isso é porque os diferentes estados de um observador não sabem da existência uns dos outros. Quando um elétron atravessa a barreira onde há 2 fendas, ele pode passar tanto pela direita quanto pela da esquerda.
Aquilo que o observador consegue ver é por acaso. Você poderia ver que o elétron foi pela esquerda, mas haverá um outro que você terá visto, o elétron ir pela direita. Na hora em que você observa um elétron, você se divide em duas versões de si próprio, uma para ver cada um resultado possível. Se essas duas versões nunca mais se reunirem, cada uma delas continuará ignorando a existência da outra. O mundo se divide em dois, com duas versões levemente diferentes de você. É claro que quando essas duas versões suas começarem a falar com outras pessoas, será preciso ter diferentes versões dessas pessoas também. O que acontece então é a divisão de todo o universo. Nesse caso, ele se dividiria em dois, mas para observações mais complexas, ele se dividiria em um número maior de versões. Mas com certeza isso aconteceria com muita frequência. Alice não conseguiu evitar interromper o fluxo da explicação da sereia. Acontece sempre, respondeu a sereia calmamente. Sempre que houver uma situação onde uma medida possa oferecer diferentes resultados, todos os resultados possíveis serão observados e o universo se dividirá no número correspondente de versões. Normalmente, o mundo divididos permanecem separados e se distanciam sem nunca se darem conta da existência um do outro. Mas por vezes, eles se unem novamente e apresentam efeitos de interferência. É a presença desses efeitos de interferência entre os diferentes estados que demonstra que eles podem e existem todos juntos. A sereia terminou a explanação e ficou lá sentada, penteando os infinitos fios do seu longo cabelo que caíam lado a lado, mas separadamente, ao longo de seus ombros. Isso implica numa quantidade imensa de universos. Teria de haver tantos universos quanto há grãos de areia nas praias da Terra. Alice protestou. Oh, não! Teria de haver bem mais do que isso, muito mais, respondeu a sereia, encerrando o assunto. Muito mais, muito, continua a sonhadora. Muito, muito, muito. Esta teoria, o mestre interrompeu, tem a vantagem de ser bastante econômica em relação às afirmações, mas o mesmo não acontece com os universos. Ele chamou o próximo a apresentar sua teoria. Era o patinho feio, que tinha de ficar em pé em cima da mesa do mestre para ser visto mais claramente. A teoria do patinho feio. É tudo muito complicado. O patinho começou sua explicação e Alice percebeu que, além de ser muito feio, ele parecia estar muito irritado também. Sua fala era tão cheia de quacks e chiados que ficava difícil entender o que ele dizia. Pelo pouco que Alice entendeu, ela pôde perceber que ele falava que a superposição de estados só funcionava para sistemas bem pequenos, com poucos elétrons e átomos. Ele dizia que só era preciso argumentar que os sistemas estavam frequentemente em mistura de estados por causa da ocorrência da interferência, já que um estado solitário e único não teria nada com que interferir. Ele ainda disse que não sabemos de verdade se a interferência ocorre com objetos que contêm muitas partículas. Sabe-se que a interferência e, consequentemente, a superposição de estados existem para grupos com poucas partículas, e por isso supõe-se que o mesmo se aplique a coisas complicadas, como patinhos. Ele não acreditava nisso por nada nesse mundo. Um patinho contém um monte de átomos de pato, ele prosseguiu, e antes que qualquer estado superpostos pudesse interferir, todos os átomos em cada estado separado deveriam se combinar exatamente com o átomo apropriado em outros estados. São tantos átomos que isso não seria possível. Em média, os efeitos se anulariam e não se veria nenhum resultado conjunto. Como então? Ele perguntou.
Pode-se ter certeza de que os patinhos estão sempre em uma superposição de estados? Responda-me se é tão esperto assim. Toda essa superposição de estados funciona bem para algumas poucas partículas de cada vez, mas para bem antes de chegar a um patinho. Ele continuou dizendo que sabia muito bem quando via algo e quando não via. Ele sabia que não estava em superposição de estados nenhuma e que era um só, para azar seu. Quando ele mudava, continuou decidido, mudava mesmo de um estado determinado para outro. A mudança era irreversível e não há como voltar atrás e recombinar com outros estados. Nada haveria de interferir com ele, concluiu. A essa altura, seu grasnar estava tão exaltado que Alice não conseguiu acompanhá-lo. Ela nem estranhou quando ele ficou tão zangado que caiu da mesa para fora do seu campo de visão. Houve então uma pausa e um momento de silêncio que foi interrompido quando um longo e gracioso pescoço apareceu por detrás da mesa, seguido por um corpo emplumado, branco como a neve. Era um cisne. — Que lindo! Exclamou Alice. — Posso acariciar você? O cisne chiou furioso e bateu as asas de maneira assustadora. Alice percebeu que, apesar de sua mudança ser certamente irreversível, seu temperamento não parecia ter mudado muito. Nesse momento, houve um tumulto no fundo da sala, e Alice ouviu uma voz gritando: — Parem com essa farsa! Vocês estão todos errados! Ela olhou na direção do som e viu uma figura alta e furiosa de pé no espaço entre as mesas. Era o mecânico clássico. Seu andar estava seriamente comprometido, pois ele carregava uma máquina de pinball, parecida com as que Alice tinha visto em um café. Elas são encontradas com mais frequência em bares, mas Alice era muito jovem para tê-las visto em lugares assim. A teoria do mecânico clássico. Rodas dentro de rodas. O mecânico clássico foi até a frente da sala e pôs sua máquina junto à escrivaninha do mestre. Ele tinha a forma de uma mesa inclinada em que se via escrito interceptor de elétrons. Na parte mais alta havia duas aberturas através das quais as partículas eram disparadas. E embaixo estava disposta uma fileira de caçapas marcadas alternadamente com ganha e não ganha. A superfície da mesa, apesar de pintada com cores fortes, estranhamente não tinha os vários obstáculos e arremessadores que Alice tinha visto em máquinas de pinball. — Vocês só estão enganando a si mesmo, anunciou o mecânico clássico com firmeza. Examinei com atenção esse aparelho, que é basicamente um aparato normal de interferência de elétrons com duas fendas, e creio saber o que está acontecendo de verdade. Alice percebeu que, apesar de toda a decoração chamativa, o aparelho não era mais do que uma versão menor do experimento mostrado a ela na sala Gedanken do mecânico. O mecânico clássico logo demonstrou seu funcionamento disparando um fluxo de elétrons pelas duas fendas. Pelo menos Alice presumiu que eles devem ter vindo, apesar de não conseguir ver através das fendas, já que elas eram as únicas presentes, onde os elétrons estavam realmente, até que sua chegada fosse marcada nas caçapas na parte mais baixa da máquina. Como ela esperava, os elétrons se agruparam em pilhas separadas por intervalos, onde muito poucos elétrons eram encontrados. Alice estava intrigada de ver que esses intervalos no padrão de interferência coincidiam bastante com as caçapas dizendo ganha. Vendo que a interferência se produz, você argumentaria que isso demonstra que os elétrons passaram de alguma forma por ambas as fendas, pois a combinação das amplitudes de cada uma delas produz o padrão de interferência que estamos vendo. Eu digo a vocês que os elétrons, na verdade, passam individualmente por apenas uma fenda, de maneira perfeitamente sensata. A interferência se deve a variáveis ocultas. Alice achou difícil acompanhar o que exatamente acontecia nesse ponto. O máximo que ela guardou nesse momento foi que o mecânico puxou da mesa algo que parecia uma coberta de pano e que não estava lá antes. Não importa como aconteceu, e sim que agora a superfície da mesa estava coberta com um padrão de profundas protuberâncias e canais, levando às duas fendas. — Observem, variáveis ocultas! Exclamou o mecânico. — Não estão tão ocultas assim, apontou Alice, olhando descrente para a estranha superfície que agora se revelava.
Minha ideia, começou o mecânico clássico, claramente ignorando a observação de Alice, é que os elétrons e outras partículas se comportam de maneira perfeitamente racional e clássica, assim como as partículas a que estamos acostumados no mundo clássico. A única diferença é que, assim como as forças normais atuam sobre as partículas, elas também são afetadas por uma força quântica especial, ou onda piloto. É ela que causa os estranhos efeitos que interpretamos como provenientes da interferência. Em minha demonstração com o pinball de elétrons, cada elétron realmente entra por uma ou por outra fenda, avançando por sobre a mesa de maneira bem normal e previsível. Qualquer aleatoriedade no conjunto se origina das diferentes direções e velocidades iniciais que os elétrons venham a ter inicialmente. Quando os elétrons cruzam essas calhas que você vê aqui no potencial quântico, eles são defletidos pela força quântica, assim como uma roda de bicicleta presa a um trilho de trem, e é por isso que a maioria dos elétrons acabam se agrupando. É isso que produz os assim chamados efeitos de interferência. Bem, disse o mestre, esta é com certeza a teoria muito interessante. Muito interessante mesmo. Contudo, se não se importa o que eu digo, parece que você removeu as dificuldades que tinha com o comportamento dos elétrons às custas de um comportamento bem estranho para o seu potencial quântico. Porque sua força quântica tem de produzir os efeitos que atribuímos à interferência. Ela precisa ser influenciada por coisas que ocorrem em lugares bem diferentes. Se uma terceira fenda fosse feita em sua mesa, as forças quânticas sobre as partículas se alterariam, mesmo se nenhuma das partículas passasse por ela. Tem de ser assim, pois a interferência para 3 buracos é diferente daquela para 2. E sua força quântica precisa reduzir todos aqueles efeitos de interferência que nós sabemos que ocorrem. Além disso, seu potencial quântico ou rede de forças quânticas precisa ser muito complicado. Na sua teoria, não há nada parecido com a redução das funções de onda que ocorre na sua teoria quântica normal. Então, seu potencial deve ser influenciado por todas as possibilidades de todas as coisas que poderiam ter acontecido em qualquer ocasião. É como a teoria dos muitos universos nesse sentido. Na sua teoria, você diz que o que se observa depende da trajetória que as partículas venham a ter quando forem afetadas por sua onda piloto, e que a própria onda piloto reterá informação de todas as coisas que poderiam ter acontecido, e não dá possibilidade de evitar isso. A sua onda teria de ser incrivelmente complexa, como a soma de todos os universos na teoria dos muitos universos, mesmo que isso não afete as partículas na maior parte do campo. A onda piloto, na sua teoria, influencia o comportamento das partículas, mas a maneira com que as partículas se movem individualmente não tem efeito sobre a onda. Isso depende apenas do que as partículas poderiam ter feito, não da simetria de ação e reação entre as partículas e a onda do piloto. Como um mecânico clássico, isso deve ser um aborrecimento para você. Você não gostaria de contrariar a lei de Newton, que diz que a ação e reação são sempre iguais? Gostaria? Nesse momento, o mecânico quântico, que havia seguido o mecânico clássico para dentro da sala de aula, mas sem dizer nada, foi para a frente da sala e pegou o companheiro pelo braço. Venha comigo, disse. Com certeza você não quer ser acusado de heresia clássica por contrariar as leis de Newton. Toda essa discussão acadêmica sobre o que os elétrons fazem ou deixam de fazer não é para tipos como nós. Nós somos mecânicos. Como mecânico, minha preocupação principal é que as leis quânticas funcionam e funcionam bem. Quando calculo a amplitude de algum processo, ela me diz o que é provável que aconteça. Nota: existem várias respostas para o problema da medida, mas nenhuma delas é universalmente aceita. Na prática, a mecânica quântica é normalmente usada para se chegar às amplitudes e daí às várias probabilidades para um sistema físico. Então, essas probabilidades são usadas na previsão do comportamento de grandes conjuntos de sistemas atômicos, sem muita preocupação em relação ao o que aconteceria com um só sistema. Os resultados para os conjuntos podem ser comparados com as medidas, novamente sem muita preocupação com a maneira com que
essas mensurações foram feitas? A resposta prática para esse problema é: feche os olhos e calcule. A interpretação da mecânica quântica pode ser difícil, mas não há como negar que ela funciona bem. Ela me dá a probabilidade dos diferentes resultados e o faz com precisão e confiavelmente. Não é meu trabalho ficar me preocupando com o que os elétrons estão fazendo quando eu não estou olhando para eles, desde que eu saiba o que estão fazendo quando eu observá-los. É para isso que me pagam. Ele levou seu colega em silêncio para um canto, virou para Alice e perguntou: Já aprendeu tudo o que queria saber sobre observadores e medidas? Bem, ela começou. Para dizer a verdade, estou mais confusa do que quando cheguei aqui. Certo, interrompeu de repente o mecânico quântico. Já imaginava? Você já aprendeu o que queria. Venha comigo e veja alguns dos resultados da teoria quântica. Deixe-me mostrar-lhe algumas das atrações do país do quantum. Notas de final do capítulo. 1. O problema da medida é que a seleção de uma única possibilidade, a redução de todas as outras amplitudes, é bastante distinta de outros comportamentos quânticos, e que a forma como pode ocorrer não é óbvia. O problema está contido em sua forma mais simples na pergunta: como é possível medir qualquer coisa? A visão convencional da mecânica quântica é que quando houver várias possibilidades, haverá uma amplitude para cada uma delas, e a amplitude total do sistema é obtida através da soma ou superposição de todas elas. Por exemplo, se houver várias fendas por onde uma partícula pode passar, a amplitude geral do sistema contém uma amplitude para cada abertura, podendo haver interferência entre as amplitudes individuais. Não havendo influências externas, as amplitudes se alterarão de maneira suave e previsível. Quando você faz uma medida em um sistema cuja soma de amplitudes corresponde a diferentes valores possíveis da quantidade de medida, a teoria diz que você observará com alguma probabilidade um ou outro desses valores. Imediatamente após a medida, o valor é uma quantidade conhecida, pois você acabou de medi-la, e aí a soma dos autoestados se reduz a um só, o único para o valor real medido por você. A descrição ortodoxa da medida na mecânica quântica tem a desvantagem de que o processo de medição não parece ser compatível em absoluto com o resto da teoria quântica. Se a teoria quântica é verdadeira teoria atômica, como parece ser, e se o mundo inteiro é feito de átomos, então, presumivelmente, a teoria quântica deveria se aplicar a todo o mundo e a todas as coisas contidas nele. Isso inclui os instrumentos de medida. Quando um sistema quântico pode resultar em vários valores, sua amplitude é a soma dos estados correspondentes a cada valor possível. Quando o instrumento de medida é ele próprio um sistema quântico e há vários valores que poderia medir, ele não tem o direito de selecionar apenas um deles. Ele deveria estar num estado que fosse a soma das amplitudes de todos os possíveis resultados que ele pudesse medir, e nenhuma observação única poderia ser feita. A conclusão que se pode tirar disso é que A. Nunca observamos nada de verdade, ou B. A teoria quântica é um monte de besteiras. Nenhuma das duas conclusões é sustentável, por mais tentadora que a opção B possa parecer. Sabemos muito bem que nós observamos as coisas, mas não podemos negar que a teoria quântica tem sido insuperavelmente bem-sucedida ao descrever todas as observações, enquanto nenhuma outra teoria alternativa o faz tão bem. Não podemos abandoná-la levianamente.